Oi, oi, boa noite, sejam bem-vindos para as nossas lives de quinta-feira. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como tirar a criança da frente da TV com menos brigas. Normalmente é muito comum que as crianças briguem, chorem, teimem, fiquem contrariadas em sair da frente da TV, né? Isso é bastante comum e quanto mais a criança fica na frente da TV, pior é. Ou às vezes mesmo estabelecendo combinados, as coisas não melhoram. Então hoje a gente vai entender o que a gente deve fazer. Na semana passada chegou uma pergunta na caixinha de perguntas aqui no Instagram e justamente sobre isso. Como diminuir o tempo de tela, como tirar o meu filho da tela, da TV, sem brigar tanto. Já determinei horários, já estipulei horários e combinados, mas não adianta, não funciona. Então, se você passa por isso aí, deixa nos comentários como é a situação da TV aí. Você consegue fazer um combinado? Você consegue que o seu filho ou a sua filha desligue a TV na hora combinada? Tem horários combinados ou não? Então, para a gente entender como fazer isso com menos brigas, a gente precisa primeiro entender uma coisa. Quanto menos telas, melhor, certo? A gente precisa ter consciência do problema que as telas causam, porque muitas pessoas acabam deixando isso para depois, dá muita briga, é muito difícil, então deixa mais um pouquinho na frente da TV que não vai fazer mal. E na verdade faz mal, sim, e faz muito mal. A TV ela não afeta só Vamos colocar aí alguns pontos que a TV afeta no comportamento, no desenvolvimento da criança. Primeiro, a criança fica muito agitada, se ela fica em frente às telas. Isso mesmo que ela olhe 1 hora de TV por dia. Parece pouco, mas 1 hora de TV por dia, a criança já muda de comportamentos. Se você tiver oportunidade, tiver condições de experimentar, ficar 1 semana inteira sem TV, você vai perceber aí as mudanças nos comportamentos da sua criança. Então, os comportamentos afetam diretamente, a criança fica mais agitada, a criança fica mais nervosa, afeta o sono da criança, afeta a atenção, a concentração. A criança perde a concentração, ela tem dificuldades para ter atenção, inclusive as telas estão conectadas, aliadas, aí os estudos mostram o quanto as telas têm a ver com o desenvolvimento de déficit de atenção. Então, afeta aí a atenção, a concentração, afeta inclusive as brincadeiras, a criatividade. A criança para de brincar com coisas que ela iria brincar no dia a dia, que ela poderia inventar, e ela começa a brincar só do que ela assiste na TV, ela começa só a reproduzir comportamentos, falas, ela começa a fazer o que ela vê. E não mais criar e inventar as brincadeiras. Então, até nisso, a TV vai influenciar. E em outros aspectos, o sono, já falei, o sono vai ser prejudicado, a criança vai dormir mal, ou ela vai ter mais sonhos, o sono não vai ser tão restaurador, tá? Então, a TV, ela afeta muitos aspectos e a gente precisa ir cada vez diminuindo mais esse tempo nas telas, quanto menos, melhor. Se possível, deixar a criança sem TV durante a semana ou deixar um dia estipulado para que ela olhe TV, né? Deixar a TV para momentos muito críticos que não tem outra opção. E a gente, para fazer isso, precisa também fazer um movimento na casa, nos nossos comportamentos, na maneira de a gente falar, tá? E estipular combinados, estipular regras e horários para assistir a TV é uma das principais coisas, é a coisa mais importante a ser feita, mas não só ela. Se a gente não olhar para todo o resto, para a rotina da criança, o que ela vai fazer antes, o que ela vai fazer depois, como é que eu tô falando, como é que eu tô cumprindo também a minha parte nos combinados. Se a gente não olhar para todo esse resto, é muito provável que a criança também não vai cumprir ou não vai facilitar, a gente não vai conseguir caminhar para esse objetivo de facilitar a saída da TV, tá? Então, a gente precisa sim estipular horários. A TV precisa ser um momento específico do dia ou específico da semana. Se o combinado é que a TV só vai ser olhada no sábado de manhã, 1 hora, 2 horas, dependendo da idade da criança, esse combinado precisa ser cumprido. Não dá pra gente
colocar isso na rotina, mas de repente, ou duas vezes por semana, acontece um imprevisto e a gente acaba apelando para a TV. Então a gente precisa achar outras maneiras de direcionar a criança, de guiar a criança, de oferecer outra coisa que não seja apelar para a TV a cada vez que dá o imprevisto, cada vez que acontece alguma coisa. Eu sei que é bem difícil de pensar no dia a dia, na prática, tá? Mas quando a gente olha para os outros fatores que eu também vou falar aqui, a gente consegue ter isso com mais facilidade. É menos difícil a gente pensar em outras possibilidades que não seja a TV. E quando for oferecida a TV, também que a gente escolha muito bem o que é oferecido, qual é o conteúdo, qual é o desenho que a criança está olhando. Ou, se possível, nem mostrar desenho para a criança antes dos 4 anos, digamos. Nossa, parece drástico, né? A gente falar em não mostrar desenho para a criança antes dos 4 anos. Mas talvez ela pode olhar na TV um desenho mais leve, um desenho que não ofereça ali movimentos muito violentos, né? Normalmente os desenhos com super-heróis, com salvar, com carros, com robôs, tudo isso envolve muita agitação. Então oferecer, quem sabe, um desenho mais calmo, né? Um desenho que eu costumo recomendar e acho que é o único desenho que eu já assisti assim o bastante para recomendar é o Daniel Tigre. Eu já assisti, nas vezes que eu coloquei para alguma criança, sejam os meus afilhados, ou se a família que eu iria cuidar da criança em algum momento oferecia desenho, eu oferecia esse. Tinha no combinado da família, né, num horário específico, eu oferecia o Daniel Tigre, porque ele foi desenvolvido, inclusive, se eu não me engano, por uma psicóloga, foi desenvolvido, pensado para falar sobre comportamentos. Então, querendo ou não, as crianças pegam coisas boas desse desenho. Se é para mostrar um desenho, então que seja um desenho que elas possam pegar coisas boas. De resto, entre desenhos, eu não recomendo muita coisa, mas eu recomendo sempre que a criança seja exposta a documentários. Se a gente desde o início mostrar documentários para a criança, quando ela tiver vontade de olhar a TV, ela vai acostumar e vai se interessar pelos documentários. Mostrar pequenos trechinhos de documentários vai ajudar ela a criar esse interesse, tá? Então, o que a gente pode fazer além desses horários e dessa rotina? O ambiente da criança precisa estar preparado para que tenham coisas interessantes nele e ela saiba o que fazer quando sair da TV. Ou, na rotina, precisa ter um passeio. Eu sempre falo do passeio. Criança normalmente gosta de sair de casa, caminhar, andar de bicicleta, ir no parquinho, ir na casa da vovó passear no final da tarde, levar o cachorro para passear. Qualquer passeio, nem que seja dar uma volta na quadra, nem que sejam 20 minutos por dia, se a gente coloca esse desenho um pouquinho antes do passeio, fica mais fácil para a criança querer e aceitar sair, porque ela sabe que vai ter algo bom, algo legal, algo que ela gosta de fazer depois da TV. Então a gente precisa unir todos esses aspectos para facilitar essa saída da TV. Então coloca aí um passeio, ou coloca uma atividade com pintura, trabalhar com tinta, ou trabalhar com massinha. Se por acaso a massinha não fica disponível o tempo todo, tem uma massinha reserva com algumas forminhas, tem alguma atividade que ela tem esse horário sempre depois da TV para trabalhar, porque ela vai focar o interesse dela na outra coisa que ela tem para fazer e não no desligar a TV, tá? Outra coisa também é que quando o ambiente e a rotina estão preparados, a criança vai se acalmando. É um processo muito natural e que normalmente a gente não percebe a sutileza, a gente não percebe a curto prazo. Vai demorar aí talvez umas 2 semanas, vai demorar aí talvez umas 3 semanas, um mês, para perceber as mudanças no comportamento da criança. Mas com certeza, quando a gente preparar esse ambiente, colocar brinquedos e atividades e procurar por atividades que não sejam só brinquedos, colocar brinquedos e atividades numa estante baixa que a criança possa pegar e guardar sozinha e que ela consiga trabalhar ou brincar sozinha com aquelas atividades, né? E quando a gente estabelece uma rotina não só para a TV, mas para o dia todo, que ela sabe que vai ter uma sequência de acontecimentos e que todos os dias ela vai ter essa mesma sequência. Então, por exemplo, se a TV tá todos os dias 30 minutos depois do almoço,
tá? Tem uma época ali que as crianças não querem mais dormir, então às vezes colocar a TV no lugar do que seria a soneca. 30 minutinhos ela sabe que todos os dias ela vai ter. Então se ela desligar a TV hoje, ela vai saber que amanhã ela vai poder ter a TV novamente. Então isso vai com certeza facilitar. Só que assim, quando a gente fala, eu já coloquei horários, já estipulei combinados e não funciona. A gente tem uma expectativa, muitas vezes, irreal da criança. A gente espera que a criança vá dizer, tá bom, vou desligar aqui, pá, né? Em 2, 3 dias que a gente estipulou a rotina, em 2, 3 dias que a gente estipulou o horário da TV, que a gente colocou esse passeio depois da TV, ou que a gente estruturou todo o resto. Só que não é assim de um dia para o outro que vai funcionar, e dependendo do temperamento da criança, também não vai ser assim em uma semana ou 2. Possivelmente, todas as vezes que a criança desligar a TV, ela vai brigar um pouco. Só que o que vai determinar o resultado, né, a longo prazo, para a criança ter possibilidade de desligar essa TV com mais tranquilidade e sem brigar tanto? Talvez ela nunca vá parar de brigar ou de chorar um pouco, mas ela vai sim ir se acalmando e ela vai aceitar isso com mais tranquilidade, mesmo que ela chore um pouco. Qual é o problema da criança chorar porque ela se sentiu frustrada, né? O choro, ele é a expressão da frustração. Se a criança se sente frustrada todas as vezes que ela vai desligar a TV, deixa a criança expressar, né? A gente às vezes também não sabe lidar com esse choro, gostaria que a criança simplesmente acatasse o que a gente pede, não chorasse e desligasse a TV. Talvez não vai ser assim, ou talvez vai. Tem crianças que a longo prazo vão parar de chorar, vão parar de brigar para desligar a TV. Outras crianças que talvez vai passar 3 meses e ela não vai desligar a TV como se nada tivesse acontecido. Então a gente precisa ter também uma consciência do que esperar das nossas crianças. A criança tem 2 anos e meio, será que a gente pode esperar de uma criança de 2 anos e meio que ela não chore para desligar a TV? O importante é, ela não pode passar de 30 minutos. Os combinados precisam ser cumpridos. Mas esse combinado precisa ser cumprido sem choro nenhum? Porque se a gente se sente frustrado, né? Talvez você tenha aí alguma tarefa do seu dia, alguma coisa do seu dia que você gosta e você se sente frustrado em parar de fazer. Talvez até a sesta da tarde, depois do almoço. Quem não gostaria, talvez, de ficar na cama mais um pouquinho ou a tarde inteira? A gente também fica chateado, só que nós, adultos, já temos consciência e maturidade emocional e cerebral para ficar frustrado, a gente fica com a cara feia, a gente fica chateado e vai fazer o que tem que fazer. A criança ainda não tem essa maturidade emocional, essa maturidade cerebral para lidar do mesmo jeito com a emoção. Então a criança vai chorar, ou talvez a longo prazo ela vai parar de chorar. Mas a gente precisa ter consciência do que a gente pode esperar da criança e o que é importante. O importante é a criança não passar tempo demais na TV porque ela vai ser prejudicada. A criança não entende porque ela tem que desligar a TV, porque para ela é muito divertido, muito legal. Para ela é ótimo. Se a gente explicar, vai prejudicar você, vai fazer mal para os seus olhinhos, vai deixar você mais agitado, para a criança ela pode até ouvir e ela pode até internalizar isso a longo prazo. Mas no momento, para ela não vai fazer diferença para ela chorar ou não chorar, né? Então, a gente precisa ter os combinados estabelecidos, mas antes de esperar que a criança cumpra os combinados, a gente precisa cumprir esses combinados. Mesmo que a criança chore, mesmo que a criança vá brigar ou vai se negar a desligar a TV. A gente precisa diferenciar uma educação com respeito de uma educação de libertinagem, da criança fazer o que ela bem entende a hora que ela entende, né? Porque se a gente deixa a criança ficar mais um pouquinho, cada vez a criança cria um padrão. Ela cria um padrão, não é que ela fica mal acostumada, mas ela cria um padrão de comportamento do adulto. Se eu pedir chorar, eu sei que meu pai ou minha mãe vai deixar eu ficar mais 5 minutinhos. Então, vai criando um padrão e ela vai chorando cada vez mais. Se a gente combina, coloca lá no quadro de horários de rotina, que a TV vai ser da 1 à 1h30, né, das 13 horas até as 13h30, e que quando tocar o despertador,
eu vou ter que desligar a TV, e a gente chega para a criança e diz, você tem duas opções, você quer desligar a TV sozinho ou quer que a mamãe desligue? Então a gente dá possibilidade da criança escolher, mas é uma escolha limitada, ela não tem outra opção além dessas. Ah, não quero desligar. Não tem essa opção, né? Combinado é combinado e a gente precisa cumprir todos os combinados que a gente faz. Então a gente precisa cumprir primeiro o combinado antes da criança, porque nós somos os guias delas, né? A gente demonstra para a criança. Então a criança está criando um padrão. Se a gente não cumpre o nosso combinado, é esse padrão que ela vai internalizar. A gente precisa ajudar a criança também a criar o padrão de cumprir combinados, para que um dia ela seja capaz disso, porque senão ela vai estabelecer o padrão errado. Então a gente entendendo qual a capacidade da criança de entendimento, o que a gente pode esperar do comportamento da criança na hora de desligar a TV. Bom, ela pode chorar, mas precisa desligar a TV. Pronto. Ah, eu gostaria que meu filho não chorasse para desligar a TV? Todo mundo gostaria, né? Mas cada criança é diferente. Tem criança, sim, que vai diminuir essa briga. Vai diminuir essa briga e vai desligar. A gente chega e avisa, agora tá na hora de desligar a TV, ou daqui 2 dedinhos tá na hora de desligar a TV. A criança vai criando esse padrão. Inclusive, eu tenho experiências em casa mesmo, né? Disso acontecer, que uma época a TV era uma guerra para desligar, né? E cada pouco ficava pedindo, chorando, pedindo o dia inteiro. Quando se estipulou uma rotina, uma ordem, estabelecendo horários, firmeza, com gentileza, passou um mês e meio, e aí simplesmente melhorou. Chegou um dia que foi solicitado, ó, daqui 2 dedinhos, ou quando terminar o episódio. Quando terminar esse episódio tem que desligar, tá? E aí, a criança foi lá e desligou. Então, cada criança vai ter um comportamento diferente. A gente não pode esperar que todas as crianças vão agir da mesma maneira. A gente tem que entender cada criança. E aí, olhar para esses outros aspectos. A rotina, tem quadro de rotina? Não adianta só estabelecer rotina sem ter isso visual para a criança. Precisa ter o quadro de rotinas visual para a criança. O ambiente dela tá preparado? Tem tudo em ordem para que ela possa sair da TV e ter independência, trabalhar com alguma coisa, fazer alguma atividade? Tem alguma atividade super interessante ou algo muito legal que a criança costuma gostar muito logo depois da TV? Então, olhar para esses aspectos, como eu tô falando molinha, eu tô dizendo, filho, agora tem que desligar a TV, né? Se a gente fala de um tom de voz que não passa para a criança uma firmeza, não passa para a criança uma certeza, uma decisão, a criança também não vai receber aquilo com a mensagem que a gente quer falar. A gente fala uma coisa, mas a gente expressa outra no tom de voz, e aí não vai funcionar. Então precisa estar alinhado todos esses aspectos. Precisa estar alinhado esse tom de voz, essa maneira de falar, essa maneira de conduzir a criança, para que ela consiga estabelecer um padrão a longo prazo, e daqui 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses talvez, ela vai conseguir pegar o controle da TV e desligar. E uma dica importante, uma informação importante, é muito mais fácil desligar a TV do que o celular. Então, se você puder priorizar, colocar a criança na TV para olhar, é melhor do que o celular, porque o celular tá o tempo todo com a gente, querendo ou não, a gente também usa muito o celular, então a criança vê, também quer. Então, colocar esse desenho na TV vai também ajudar, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Certo? Então, vamos olhar para esses aspectos antes de dizer que os combinados e os horários não funcionam. E a gente precisa ter persistência e consistência. Não dá para começar a fazer isso num dia, 2 dias, 1 semana e achar que vai simplesmente funcionar, tá? Porque nem sempre vai funcionar. No primeiro dia, no primeiro momento, no primeiro mês. Cada criança tem um tempo para estabelecer um padrão de comportamento. E como eu sempre falo, a gente também tem dificuldade de estabelecer um padrão de comportamento nosso, de mudar hábitos nossos, né? Quando a gente tenta mudar um hábito nosso, é difícil, não é do dia para noite, não é em 1 mês às vezes. Para uma coisa se tornar hábito de verdade, a gente precisa fazer ela por pelo menos 1 mês. Então,
Será que a gente tem facilidade para estabelecer um hábito, para exigir isso da criança? A gente precisa olhar para isso, perceber se a gente tentou tempo suficiente e se a gente está fazendo todos esses aspectos, esses quesitos. Não adianta a gente olhar só para uma coisa e não olhar para outra. Vamos olhar para o ambiente preparado, vamos olhar para a rotina, para o quadro de rotina, para a criança ter visualmente. A maneira de falar precisa ser firme, a maneira de falar precisa comunicar a nossa mensagem. E não a gente falar, verbalizar uma coisa e o corpo comunicar outra, sem certeza, né? Quando a gente já vai avisar a criança que vai desligar a TV, meio com medo, com receio do que a criança vai fazer, do quanto ela vai expressar, a gente já vai comunicando uma incerteza, uma insegurança. Então a gente precisa olhar para esses aspectos também e colocar as atividades interessantes, colocar o que a gente pode botar depois da TV, tá? Se para cada pessoa vai ter algo diferente. Talvez seja para alguém levar no parquinho, para outra pessoa talvez seja brincar com massinha, talvez para outra pessoa seja ler uma história. Cada criança vai ter algo muito interessante, algo que vai captar a atenção dela. Então a gente precisa olhar para todos esses aspectos para conseguir movimentar a criança aos poucos e lembrar que se a criança chorar quando desligar a TV, não tem problema. É a expressão dela de frustração. Vai chegar um dia na vida dela que ela não vai chorar para desligar a TV, mesmo que isso leve mais meses do que o esperado. Ainda mais se a criança for muito pequena, tiver em torno de 2 anos, 2 anos e meio. E lembrem que o ideal é não oferecer nenhum tipo de tela para a criança antes dos 2 anos de idade, tá? E o menos é mais, o menos TV possível, com certeza vai ajudar no desenvolvimento do seu filho. Um dos maiores problemas de desenvolvimento hoje vem da TV, porque a criança fica muito parada, muito estagnada, o cérebro dela recebe informações demais e ela não consegue processar tudo isso. Fica uma agitação sem fim e depois a criança entra num agito, num pique, que ela não consegue colocar para fora tudo aquilo. Então a gente precisa olhar para essa tela com a importância que ela tem, porque ela é muito importante. Talvez não positivamente, mas ela é muito importante, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, inclusive para as próximas lives, para as próximas quinta-feiras, pode deixar aqui ou pode me mandar no direct. Se você tiver alguma queixa, alguma situação difícil aí, me manda. Porque essas lives de quinta-feira, elas são justamente para a gente tirar essas dúvidas de uma maneira mais completa. Lá na caixinha de perguntas, às vezes chegam essas perguntas e eu não consigo responder com a complexidade que precisa, uma resposta completa, com todos os detalhes. O espaço é muito pequeno. Então, com as lives e os vídeos gravados, que eu disponibilizo toda semana, eu também posso tirar as tuas dúvidas se você tem alguma questão particular, individual. Tá? Vejo você semana que vem e essa semana ainda sai um vídeo especial sobre Montessori, sobre o que é Montessori. Então fiquem ligadinhos. Boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau!